E agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. Como eu já disse anteriormente, nós estamos na nossa segunda semana da série Curados pela Palavra. Salmo de número 107, versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os curou. Nós estamos tomando este versículo como a base da nossa série, onde nós vamos estudar a cura de Deus, como o Senhor nos cura nas mais diversas áreas da nossa vida. Na nossa mensagem anterior, na semana passada, nós estudamos o milagre, a história de como Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda. E a pergunta que Jesus fez é: você quer ser curado? E foi um encontro maravilhoso que aquele homem teve com Cristo, e ele foi curado depois de praticamente 40 anos sem caminhar, tendo que lidar com aquela situação, com aquela doença, com aquela enfermidade. E um encontro que ele teve com Jesus, uma palavra que Jesus trouxe sobre a vida dele, foi o suficiente para que ele pudesse então ser curado, restaurado daquele seu não apenas de um momento, mas de todo um estilo de vida caracterizado e marcado por aquela doença e por aquela enfermidade. E o tema da nossa mensagem de hoje é curados pela palavra em nossa ansiedade. Curados pela palavra em nossa ansiedade. E o texto que eu quero ler com você é Mateus capítulo de número 6, onde o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre a vida ansiosa, que nós não podemos nos entregar a ela, nos render a ela. Mateus capítulo 6, versículo de número 25, o Senhor Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então eu quero comentar com você, refletir com você hoje sobre este tema tão presente na nossa sociedade atual, principalmente nesses dias em que nós estamos ainda enfrentando os desafios desta pandemia global que atingiu o mundo inteiro. E um dos principais resultados e consequências dessa pandemia, com certeza, é angústia e ansiedade na vida das pessoas. Então eu gostaria de trazer para você hoje aqui uma reflexão de como Jesus Cristo, ele tem poder para nos curar em nossa ansiedade ou de nossa ansiedade. Quero começar dizendo que nós muitas vezes queremos resolver questões externas, mas o nosso problema em primeiro lugar é interno. Obviamente que todas as atitudes, todas as ações, todas as iniciativas para resolver as questões externas da pandemia, elas são necessárias, são bem-vindas e são cada vez mais necessárias à medida que os problemas eles vão se agravando. Mas o que nós precisamos entender é que as consequências que o coronavírus tem trazido não são somente consequências externas, mas principalmente internas. Não adianta querermos apenas resolver os problemas externos se não conseguirmos trabalhar na nossa interioridade. A gente costuma dizer que, em tese, nós deveríamos ser a sociedade mais feliz de todos os tempos. Um psiquiatra, um autor e um palestrante muito famoso aqui no Brasil, Dr. Augusto Cury, ele diz isso: nós, em tese, deveríamos ser a sociedade mais feliz de todos os tempos, porque todas as conquistas que nós tivemos até hoje, todos os avanços tecnológicos que a nossa sociedade contemporânea conseguiu, nós somos a sociedade que gasta bilhões e bilhões de dólares em entretenimento, criando todos os tipos de mecanismos para sermos uma sociedade feliz, uma sociedade alegre, entretida. Porém, ele mesmo em suas pesquisas tem constatado que temos sido talvez uma das gerações mais miseráveis existencialmente de todas as épocas. Porque nós temos limitações para lidarmos com situações difíceis, somos limitados para lidarmos com perdas, somos limitados para sermos resilientes diante das situações. E o problema está na nossa interioridade. E um dos principais problemas da nossa interioridade, com certeza, é a ansiedade. Agora, o que é ansiedade?
Quero trazer para você uma definição de uma amiga psicóloga que esses dias estava fazendo uma transmissão, fazendo uma palestra, e eu gostei muito da definição que ela trouxe, não é? A psicóloga, nossa irmã Tanise, e ela disse o seguinte: enquanto depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E eu achei muito interessante essa definição. Ansiedade é excesso de futuro. Isso não quer dizer que nós não devemos sonhar com o futuro, pensar no nosso futuro, planejarmos para o nosso futuro. Mas quando nós vivemos mais no futuro do que no presente, quando nós não desfrutamos o que nós temos hoje e apenas ficamos ansiosos e desesperados pelo amanhã, nós perdemos muitas coisas boas que estão à nossa volta. E eu achei interessante porque essa definição, ela nos faz vermos que a ansiedade, ela nos desloca da nossa realidade presente, e a realidade que você pode ter, o único momento que você pode ter controle sobre ele é o seu presente. Você não tem mais controle sobre o seu passado, porque ele já foi. Você não pode ter controle sobre o futuro, porque eu e você não sabemos exatamente o que poderá acontecer amanhã ou depois. O único tempo que nós podemos dizer que temos controle sobre ele é o nosso agora, é o nosso presente. O único momento que nós podemos tomar as decisões que farão a diferença na nossa vida é agora, é no presente. Mas a ansiedade, ela nos desloca do único momento em que nós podemos ter o controle, que é o presente, e ela quer sempre nos levar para o futuro, que é um tempo, é um momento que nós não podemos ter total controle sobre ele. E nesse momento, enquanto eu estou ministrando esse tema, muito provavelmente há pessoas que estão me assistindo e que estão dizendo e que estão concordando comigo que você é uma pessoa que tem excesso de futuro, está muito preocupado como será, o que vai acontecer, quando que essa pandemia vai acabar, como é que vai ser a minha vida, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser o meu trabalho, como é que serão os meus sonhos, como é que serão os meus projetos, como serão, como. E você esquece de viver o seu presente, você esquece de tomar as decisões que você precisa tomar e que terão implicações no seu futuro. Esquece que esta pausa, você poderia ter aproveitado muito mais esse momento de pausa, esse momento de isolamento para aprender novas coisas, rever novas coisas, replanejar a sua vida. Aqui na nossa igreja nós temos comentado muito sobre isso. Nós tínhamos planos, nós tínhamos projetos antes da pandemia. Depois que veio a pandemia, praticamente tudo aquilo que a gente estava pensando e planejando foi por água abaixo. Mas o Senhor tem sido misericordioso e tem sido um tempo de crescimento, de aprendizado, de oração, de busca da presença de Deus. E Deus tem realinhado os nossos corações, os propósitos, a visão, a minha vida pessoal, a minha vida como pastor, a minha vida como servo de Deus, a minha vida dentro do contexto da minha família. Eu tenho pensado em coisas que antes dessa pandemia eu jamais me lembro de ter ponderado algumas coisas. Porque nós precisamos aproveitar o momento presente. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração aqui. Quero trazer para você alguns versículos para que eu e você venhamos a entender sobre a nossa limitação em relação ao nosso futuro. Lucas capítulo 12, versículo 19 a 21, esse texto fala-nos de um homem rico que construiu celeiros, que colheu, ele derrubou os celeiros que ele tinha, como ele teve uma grande colheita, ele derrubou os celeiros que ele tinha, construiu novos celeiros, abarrotou os seus novos celeiros com comida, e depois que ele abarrotou os seus celeiros com comida, ele diz o seguinte: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Ele disse, olha, depois que eu colocar tudo, depois que eu encher os meus celeiros, eu vou dizer, eu tenho comida armazenada para muitos anos. E eu vou dizer para a minha alma, descanse, coma, beba e alegre-se. E aí Deus chegou para ele e disse, contudo Deus lhe disse, insensato,
Você acha que vai viver muitos anos? Você vai ter muitos anos, mas essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que Jesus quer dizer aqui é que absolutamente nada do que nós fizermos, nada do que nós produzirmos, nada do que nós comprarmos e conquistarmos vai garantir o nosso futuro permanente. Jesus está dizendo, esse homem achou que pelo fato de ter colhido e enchido os seus celeiros, ele viveria muitos anos para desfrutar tudo aquilo que ele havia conquistado, mas a sua vida chegaria ao fim naquele momento. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, aquele homem não tinha preparado nada em relação à eternidade. Ele iria morrer, ia deixar tudo, sabe-se lá para quem, não ia desfrutar de nada porque ele achou que ele tinha controle sobre o seu futuro. Provérbios capítulo 16, versículo 1, sabe, diz o seguinte, podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor quem produz. Nós fazemos planos, mas é Deus quem produz os resultados. Não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa planejada, organizada, que tenha metas, que tenha sonhos, mas nunca se esqueça, nós fazemos planos, mas quem confirma ou não é o Senhor nosso Deus. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16, esse texto é desafiador para todos nós, para pessoas que querem ser planejadinhas, controladinhas, de alta performance. Diz o seguinte, prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá 1 ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A duração de suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê e logo se esvai. O que vocês devem dizer não é vamos, o que Tiago está aqui dizendo. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos e é uma presunção que não agrada a Deus. Tiago aqui está dizendo que nós devemos deixar Deus participar dos nossos projetos futuros. Eu quero fazer uma pergunta, Deus está fazendo parte dos planos, dos seus planos para o seu futuro? Ou será que você apenas tem tentado planejar tudo, definir tudo e não permitir que Deus faça parte destes planos? Eu e você precisamos entender que a nossa vida, ela só tem sentido se ela for vivida na presença de Deus. Então, curados pela palavra em nossa ansiedade. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Quero trazer para você alguns princípios que Jesus está nos trazendo aqui. Um grande fator de ansiedade aqui nesse texto que Jesus está nos trazendo, o grande fator que causa ansiedade nesse texto são as questões básicas da sobrevivência. Versículo 25, Jesus está dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus aqui está dizendo que o fator de ansiedade que ele não queria que dominasse a vida dos seus discípulos era o fator sobrevivência, comer, beber e vestir. E esse é talvez um dos os 3 fatores de ansiedade que mais tem atingido a vida das pessoas quanto à questão da sobrevivência, principalmente agora com a pandemia do coronavírus. Versículo 31 ele diz, portanto não vos inquieteis. No versículo 25 não andem ansiosos. No versículo 31 não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Por que Jesus está falando isso, queridos? Porque a ansiedade ela traz um prejuízo para as nossas vidas. Eu quero mostrar para você 3 prejuízos que a ansiedade traz sobre nós, baseado neste texto. Número 1, a ansiedade nos faz querer acelerar os processos da vida. A ansiedade nos faz querer acelerar os processos da vida. Minha mãe sempre dizia que o apressado, ele come cru. Essa é uma dos
Ensinamentos e filosofias da dona Jandira. O apressado come cru. Versículo de número 27 do capítulo 6 que nós estamos estudando, Jesus diz: vocês, por mais ansiosos que estejam, não podem acrescentar um côvado. Côvado é uma medida de 45 centímetros. Jesus disse, por mais ansiosos que vocês podem viver, podem estar, isso não vai agregar, isso não vai esticar a vida de vocês. A ansiedade faz você querer acelerar os processos da vida. E muitas vezes, quando queremos acelerar os processos, ao invés de ajudar, nós acabamos atrapalhando os processos de Deus. Segundo lugar, Jesus diz que a ansiedade nos impede de resolver as questões de hoje. Você conhece pessoas que elas estão sempre preocupadas com o amanhã e não resolvem o que precisa resolver hoje? Versículo de número 34, Jesus diz, não vos inquieteis, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus disse, olha, o amanhã ele já tem todas as coisas que ele vai trazer sobre a sua vida. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, resolva as coisas de hoje. Não queira resolver as coisas do amanhã sem resolver as coisas de hoje. Não queira resolver as coisas do ano que vem se você não está conseguindo resolver as desta semana. É o que Jesus está querendo nos dizer. Terceiro prejuízo da ansiedade, Jesus diz que a ansiedade nos coloca em um estilo de vida pagão. Jesus diz que a ansiedade é próprio do estilo de vida daqueles que não confiam em Deus, que não creem em Deus e que não acreditam no cuidado de Deus. Versículo de número 32, ele disse, gente, esse exemplo dos discípulos, eu não quero que vocês sejam absorvidos por essa ansiedade, porque a ansiedade é estilo de vida de quem não confia em Deus. Ele diz, pois os pagãos é quem correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus aqui está fazendo uma distinção. Ele diz que a ansiedade é comportamento de pagão, isto é, daqueles que não creem e não confiam em Deus. Por isso é que os pagãos sempre vivem correndo atrás das coisas. Para os pagãos, Deus é apenas um recurso, pois eles querem apenas usar Deus para o seu próprio benefício. Em contraste com os pagãos, Jesus diz que estão os filhos. Os filhos são caracterizados aqui porque Jesus diz, os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não é pagão, você é filho, você é filha. E nós não nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um recurso. Nós nos relacionamos com Deus como nosso Pai. E o Pai, Ele provê tudo aquilo que os seus filhos precisam. Porque aqueles que são filhos não usam o Pai, se relacionam com o Pai. Aleluia! Então, eu quero que você entenda que ansiedade não é estilo de vida daqueles que querem ser filhos de Deus. Quais são as palavras de Jesus, então, para curar a nossa ansiedade? Número 1, reconheça que você vale mais do que as coisas. Você vale mais do que as coisas. Você vale mais do que comida, você vale mais do que bebida e você vale mais do que roupa. Olha o que Jesus diz no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu e você valemos mais do que as coisas. Número 2, saiba que o Pai Celestial cuida de você de forma natural. É maravilhoso isso, queridos, essa verdade. Deus, Ele não precisa ficar fazendo esforço para cuidar de mim e de você. Deus não precisa ficar fazendo malabarismos para cuidar de mim e de você. Ele cuida de mim e de você de maneira natural. Versículo 26, ele diz o seguinte, Jesus disse, observai as aves do céu. As aves não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, de maneira natural,
o vosso Pai Celeste a sustenta. E aí Jesus pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele está dizendo o seguinte, gente, Deus cuida das aves de maneira natural. Se Deus cuida das aves de maneira natural, e Ele é o seu Pai Celestial, Ele vai cuidar de você de maneira natural. Versículo 30, Jesus diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, versículo 26 diz que Deus sustenta as aves dos céus, versículo 30 diz que Deus veste a erva do campo, é Deus que veste. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Como é que você acha que você chegou até aqui? Quem é que você acha que cuidou de você até agora? Você já passou por problemas, e talvez piores do que essa pandemia. Você passou por situações desafiadoras, talvez piores do que essa pandemia. Quem é que acha que sustentou você até hoje? Quem é que acha que quando você estava com aquela doença e talvez terminal, curou você e você está vivo me assistindo até hoje? Deus, Ele tem cuidado de você todos estes anos da sua vida. Quem é que proveu para você tudo o que você precisa até hoje? Foi Deus, e Ele continuará fazendo isso por você. E eu coloquei aqui, o problema é que muitas pessoas acham que foram elas, com a sua própria força e capacidade, que as trouxeram até aqui. Por isso é que quando se vê diante de suas impotências, elas se desesperam, porque acham que eu consegui tudo com a minha força e com o meu braço, mas agora diante das limitações ficam desesperadas, porque se veem impotente diante delas. E a palavra de Deus para nós, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, pois é Ele o que te dá força, é Ele quem te dá força para adquirires riqueza. Não pense que é a tua força, não pense que é o teu braço, é Deus quem te dá força, é Deus quem me dá força para adquirir aquilo que temos. Salmo de número 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde. Olha o contraste. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Duas vezes o texto está dizendo, é em vão, se o Senhor não estiver envolvido. Depois o texto diz, é inútil, se o Senhor não estiver envolvido. Inútil é você levantar de madrugada e dormir tarde para ganhar o seu pão, achando que é você que faz isso. E o texto diz, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Aqui a Bíblia não está incentivando a preguiça, não. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, você vai fazer tudo o que você precisar fazer. Porque o texto está dizendo que tem trabalhadores e o texto está dizendo que tem sentinela. Todos fazem a sua parte, mas se a mão de Deus não estiver abençoando, nada conseguiremos se não for pela graça de Deus. Quem é que te sustenta? Se é você mesmo, então você tem que estar desesperado mesmo. Mas se quem te sustenta é Deus, fica tranquilo, Ele é competente para continuar cuidando de você. Terceiro lugar, Jesus cura a nossa ansiedade dizendo, coloque Deus e os interesses dele como prioridade. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Jesus diz que comer, beber e vestir são coisas. Quando você e eu colocamos o reino de Deus como prioridade, todas as outras coisas, Deus acrescenta. Aleluia! Deus acrescenta. Antes de vir aqui para fazer essa gravação, transmitir essa mensagem, eu conversava com um dos irmãos da nossa igreja, empresário da nossa igreja, e ele disse, pastor, como Deus tem cuidado da minha família, dos nossos negócios. E ele disse, eu nunca vendi tanto na minha empresa, na minha loja, como tenho vendido nesses dias de crise. E tenho conseguido permanecer aberto,
com o meu negócio regularizado e Deus tem me abençoado. E aí ele disse uma palavra, ele não sabia que eu já tinha preparado essa mensagem, e ele me disse uma palavra. E ele disse: pastor, eu tenho visto isso acontecer por causa da fidelidade. Nós, nossa família, estamos procurando ser fiéis a Deus em tudo. Como pessoas, como cristãos, honrar o nome de Deus, da igreja e honrar a Deus também com as nossas finanças. E Deus tem sido fiel. A ansiedade nos coloca no centro das coisas, nos fazendo achar que somos o centro de tudo e que tudo gira em torno de nós. Como está a escala de prioridade na sua vida? Essa pergunta eu quero que você responda. Em uma época de crise como a que estamos vivendo, muitas pessoas estão buscando a Deus não como prioridade, mas por necessidade. Muitos dos nossos ídolos estão sendo expostos e destruídos, principalmente Mamon, que é o Deus das riquezas, pessoas que têm colocado a sua fé no dinheiro, achando que o Deus Mamon é o que sustenta elas. Pastor Robert Morris, num dos seus livros, ele diz o seguinte: a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades, suas lealdades e sua afeição. Na verdade, isso está diretamente relacionado com muitas bênçãos das quais você desfrutará ou não na sua vida. E eu coloquei aqui: muitas pessoas não rompem em suas vidas, não é por falta de capacidade, de oportunidade, de inteligência e de vontade. Muitas pessoas não rompem na sua vida por não priorizar a Deus e não ser fiel a Ele. Por não priorizar a Deus e não ser fiel a Ele. Há pessoas que não rompem não é porque não têm capacidade, são muito capazes. Não é porque não têm inteligência, são muito inteligentes. Não é porque não têm oportunidades, as oportunidades estão aí. Elas não rompem, porque Deus não é prioridade nas suas vidas. E elas não são fiéis a Deus em tudo. Pastor, o senhor tem certeza que essa é uma mensagem de cura? Sim, é uma mensagem de cura, porque Deus quer nos curar pela sua palavra. Deus quer nos curar da nossa ansiedade, dizendo que Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus que cuida de nós, que nos sustenta. E se priorizarmos a Deus e sermos fiéis a Ele, com certeza você experimentará coisas extraordinárias da parte de Deus. Receba essa palavra, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos ser curados dessa ansiedade e vamos servir a Deus com fé e com alegria para a glória do nome de Jesus.